Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho e vamos falar agora a respeito da artrose no joelho. A artrose do joelho caracteriza-se pelo desgaste progressivo da cartilagem articular. Além da cartilagem articular, outras estruturas acabam também sendo acometidas pelo desgaste, como os meniscos e os ligamentos internos do joelho. Em alguns pacientes, o desgaste acomete mais uma parte do joelho do que outra, e isso pode levar ao desenvolvimento de deformidades que são bastante típicas e características da artrose do joelho. A dor é a principal queixa do paciente com artrose. A dor costuma ser difusa, não muito bem localizada, e enquanto alguns pacientes referem uma piora com o esforço, com a atividade, durante uma caminhada, por exemplo, outros pacientes apresentam dor pior no repouso e muitas vezes acordam à noite devido à dor. Outra queixa é a crepitação, ou um barulho que vem da articulação, um rangido do joelho, muitas vezes referido pelo paciente como uma sensação de que se tem areia dentro do joelho. E finalmente, alguns pacientes podem apresentar mais ou menos inchaço, derrame articular, também conhecido como água no joelho. O principal exame para o diagnóstico da artrose é a radiografia. Muitas vezes a radiografia é vista como um exame simples e menos importante quando comparado com exames mais complexos como a ressonância magnética, mas de fato é o exame que nos traz maior quantidade de informação e que vai ajudar a definir o tratamento em caso de artrose. Na radiografia podemos observar uma redução no espaço articular, esclerose óssea, ou seja, uma área mais esbranquiçada na área da articulação, sinal de reação aí pelo problema, pela sobrecarga, pela agressão do desgaste, a formação de cistos ou mesmo de osteófitos, também conhecidos como pico de papagaio, e finalmente as deformidades que já foram discutidas previamente em volta do joelho. A gravidade da dor no paciente com artrose nem sempre condiz com a gravidade radiográfica da artrose. Enquanto alguns pacientes com artrose relativamente leve do ponto de vista radiográfico apresentam dor importante mesmo em atividades leves, atividades domésticas, outros pacientes com artrose bem mais avançada conseguem correr e fazer outras atividades de impacto que exigem bastante do joelho com um mínimo de dor. Isso acontece porque a dor no paciente com artrose tem diversas causas além da artrose, ou seja, tem outros fatores que acabam contribuindo para a dor. Por um lado, a dor leva a uma redução no nível de atividade. Essa redução das atividades vai levar a uma fraqueza muscular, a uma atrofia da musculatura, e essa atrofia muscular leva a uma piora da dor. A dor também vai acabar inibindo diretamente a musculatura, fazendo com que essa perda seja ainda mais significativa e ainda contribuindo então para essa piora de dor. Isso tudo, portanto, fecha um ciclo que não vai melhorar a dor enquanto não estiver cortando, não estiver quebrando esse ciclo. Além disso, a dor leva a uma redução nas atividades, tanto laborativas como dentro do domicílio, atividades recreativas também. Esta redução das atividades faz com que o paciente não consiga cumprir com suas responsabilidades em casa e no trabalho, fazendo com que ele passe a ter vergonha de se expor em público e mostrar aquela deficiência, aquela limitação em função da artrose. Isso faz com que ele reduza cada vez mais as suas atividades e pode estar associado ao desenvolvimento de quadros de depressão e outros problemas psicológicos ou psiquiátricos. A artrose muitas vezes faz também com que o paciente acorde durante a noite com dor e eventualmente não consegue mais voltar a dormir devido àquela dor. Com isso, sente-se cansado, fadigado durante o dia e acaba perdendo o interesse em se manter ativo, fazendo as coisas que está habituado. O tratamento não cirúrgico da artrose, portanto, envolve o tratamento de todos esses fatores associados à dor que foram discutidos anteriormente, não apenas do desgaste articular, do desgaste da cartilagem. O foco principal do tratamento, os principais fatores que podem ser modificados com o tratamento que estão associados a uma melhora significativa da dor, envolvem o fortalecimento muscular, ou seja, ganho de massa muscular, e a perda de peso, principalmente a perda de massa gorda, perda de gordura. Para isso, a fisioterapia há de ser sempre um aliado fundamental no tratamento não cirúrgico da artrose. As atividades físicas de baixo impacto não são apenas permitidas, como são recomendadas como parte do tratamento não cirúrgico da artrose. Então, atividades como musculação, a bicicleta ou as atividades aquáticas devem ser sempre estimuladas nesses pacientes. Atividades de alto impacto, como futebol, corrida ou tênis, tendem a desencadear a dor no paciente com artrose. Ainda assim, muitos
pacientes com artrose conseguem manter a prática dessas atividades com relativo conforto. E se esse for o seu caso, não existe motivo para deixar de fazer a atividade que tanto gosta. Órteses ou joelheiras também podem ser indicadas em alguns casos. Esses imobilizadores são específicos para pacientes com artrose e podem permitir uma melhor distribuição de carga do peso nas diferentes partes do joelho. Além disso, podem levar a uma melhora na estabilidade e uma melhora na dor. Não existe uma órtese que seja melhor para todos os pacientes. Isso deve ser uma indicação feita caso a caso, após uma avaliação médica. Em relação ao tratamento medicamentoso, diversos medicamentos são frequentemente indicados no tratamento da artrose. A base do tratamento deve ser feita com o uso de analgésicos, inicialmente os analgésicos mais simples, como paracetamol ou dipirona. Em alguns casos, principalmente nas crises de dor, os analgésicos mais fortes, como codeína, tramadol, ainda que esses analgésicos não devam ser indicados para um uso mais contínuo, não se mostra grande benefício deles em relação aos anteriores para uso contínuo e frequente. E os anti-inflamatórios, que podem ter um efeito principalmente naqueles joelhos mais inflamatórios, com mais inchaço, mas que devido a seus efeitos colaterais devem ser evitados em uso mais contínuo, uso crônico. Diversos medicamentos foram introduzidos no mercado com a promessa de uma melhora do desgaste da cartilagem, ou pelo menos de evitar a evolução do processo de desgaste. Por isso foram denominados de condroprotetores. Entre essas medicações incluímos os colágenos, a glicosamina, a condroitina, a piasclidine, diversos outros fitoterápicos, diversos outros medicamentos de uso caseiro. Infelizmente, nenhuma dessas medicações mostrou qualquer benefício no sentido de proteção ou de evitar a evolução, menos ainda de evitar a recuperação do desgaste articular. Em alguns casos, porém, elas podem ter um efeito de melhora de dor e acredita que essa melhora da dor esteja associada a um efeito anti-inflamatório dessas medicações. Por fim, temos as medicações de uso intraarticular, aquelas medicações que são aplicadas dentro do joelho por meio de uma injeção. Entre essas medicações temos o ácido hialurônico e os corticoides. O ácido hialurônico é uma substância que faz parte da composição normal do líquido articular do joelho e apresenta características viscoelásticas que dão a ele uma função lubrificante dentro do joelho, permitindo um melhor deslizamento entre as superfícies articulares em contato. Com isso, acabam levando a uma melhora da dor. Possui ainda um efeito nutritivo e ajuda na nutrição das células da cartilagem articular. O ácido hialurônico tem indicação principalmente no caso de artrose menos avançada, em que ainda se tem bastante cartilagem preservada, e naqueles joelhos com processo inflamatório menos exuberantes. Os corticoides, por outro lado, possuem um potente efeito anti-inflamatório e são indicados naqueles joelhos mais inflamatórios, mais inchados e em casos mais avançados de desgaste articular. A maior parte dos pacientes, porém, vão estar em um espectro intermediário de desgaste e inflamação e, eventualmente, podem ter indicação para fazer ambas as medicações, os corticoides e o ácido hialurônico, de forma associada. O tratamento não cirúrgico da artrose do joelho deve ser indicado para todos os pacientes, independente da gravidade da artrose. Mesmo pacientes com artrose bastante avançada podem ter um resultado surpreendente com o tratamento não cirúrgico, e nesses casos a cirurgia não terá indicação. Agora, caso todo o tratamento descrito até aqui já tenha sido tentado de forma efetiva, sem a melhora suficiente da dor, sem que se tenha uma resposta satisfatória para isso, a cirurgia pode então ser indicada, tanto as osteotomias como as próteses de joelho. O tratamento cirúrgico da artrose do joelho vai ser discutido num vídeo à parte. Bom, por hoje é só. Para maiores informações em relação ao tratamento não cirúrgico e também do tratamento cirúrgico da artrose do joelho. Bom, por hoje é só. Para maiores informações em relação ao tratamento não cirúrgico e também do tratamento cirúrgico da artrose do joelho, convido que visitem o meu site www.ortopedistadojoelho.com.br. Obrigado pela visualização do vídeo.